Olá a todos, sejam bem-vindos às redes sociais da Comunidade Espírita Caminhos do Amor. Estamos aqui mais uma vez para tentar aprender um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, para quem não nos conhece, nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo, né, no bairro do Campo Grande. E a mim, quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir. Estamos aqui mais uma vez tentando aprender com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para que possamos cada vez mais aproveitar esta oportunidade, né, nesta vida corpórea que temos como espíritos, para que a gente consiga aí evoluir cada vez mais em busca da nossa perfeição, que a gente consiga com muita paz, com muita harmonia, cada passinho desse a gente conseguir colocar em prática aquilo que vamos aprendendo com Jesus, né? Então, antes de iniciarmos as nossas reflexões, né, mais uma vez agradecemos a Deus por esta oportunidade, que a espiritualidade amiga ilumine todos os seus caminhos, né, os nossos caminhos, que ilumine os nossos lares, que possamos trazer para dentro dos nossos lares Jesus por meio do Evangelho no lar, né, com essa prática, reunindo todos ali em volta de um tema do Evangelho e podendo debater, podendo ali, né, contribuir para a compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, né, e assim trazendo para dentro dos nossos lares as energias que sustentam, né, a harmonia, e aí então a gente consiga ter cada dia aí um pouquinho mais de tranquilidade na nossa encarnação, ok? Bom, hoje nós vamos falar aqui no capítulo 25, né, buscai e achareis, e hoje os itens 6 e 7, né, onde a gente vai falar sobre o ensinamento que Jesus nos deu, observai as aves do céu, né? Então aqui só para a gente retomar aqui um ponto de partida, né? Um trecho do Evangelho de Mateus, né, do capítulo 6. Então, é o versículo de 19 a 21 e de 25 a 34. Né? Nós vamos também encontrar trechos sobre esse ensinamento no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, né? E aqui, então, Mateus resume um pouquinho mais esse ensinamento. Então, aqui vamos lá para a gente poder dar o nosso início, né, nas reflexões. Então, coloque aqui Jesus, né, falando para todos aqueles que ali estavam, e isto faz parte, esses versículos, né, faz parte sobre um trecho, né, do Evangelho de Mateus ali que fala sobre as proibições, né, coisas que Jesus traz como alerta para a gente possa ali tomar cuidado para não avançar em algo que nos prejudica. Então ele vai colocando aqui para a gente, né? Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, né? E onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros nos céus, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o seu coração. E continuando, ele nos traz, né? Portanto vos digo, não andeis cuidadoso da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? Né? Então aí tem mais um conteúdo, né, desse evangelho, então seria muito bom que continuassem a ler, né, para poder refletir. Então, em função do nosso tempo, a gente vai acabar não lendo todos os trechos todos os versículos, né,
desse capítulo 6, mas seria bom que desse ali uma olhada, né? Então, o que a gente precisa compreender aqui, o que Kardec traz para a gente na observação, né, no item 7 aqui, né, para que nós não tomemos ao pé da letra, né, essa condição, mas que a gente observe o ensinamento principal dela. Porque ele fala sobre a letra, né? Porque Jesus ele precisava usar ali muitas vezes de palavras fortes para que a gente pudesse, naquela época, compreender um pouco. Mas se nós lembrarmos, né, um dos trechos do Evangelho também traz que Jesus não veio destruir as leis, né? Então, ele não iria infligir nem as leis de Moisés e nem as leis de Deus, né? E uma das leis de Deus é a lei do progresso. Então, Jesus ele não iria pregar naquele momento, né, a ociosidade, né, e nem a imprevidência, né? E nem a condição ali de que nós não fizéssemos nada por nós, que nós iríamos ficar em contemplação e Deus iria prover todas as coisas para nós, né? O que Jesus chama a atenção, né, nossa naquela época e que vale até os dias de hoje, são os desgastes, né, que nós temos para tentar buscar aquilo que não é necessário para nós, né? Não é importante para nós mais do que a condição do nosso desenvolvimento espiritual. Então, o que ele chama a atenção para nós é isso, é que nós empenhamos muito mais força, né, muito mais inteligência, muito mais empenho nas coisas em que nós vamos deixar aqui, né? Ao invés de nos concentrarmos no necessário, a gente desgasta o nosso, né, a nossa estrutura, né, com busca daquilo que não vai ser levado, né, para nós como seres espirituais. Então, por isso que ele fala sobre a questão de tesouros, né? Porque a gente sabe que nós estabelecemos durante um período da história, né, valor para as coisas. Nós saímos daquele período em que estabelecíamos como meio, né, de relacionamento comercial as trocas, né, porque ali, exatamente tomando por base esse texto de Jesus, alguns queriam tirar vantagem, né, valorizando demais os seus bens, para trocar, né, por coisas melhores do outro, tentando desvalorizar os bens do outro para poder ganhar benefício com isso. Então a sociedade estabeleceu valores para as trocas, né? Então aí a gente começou a precificar. Com base nisso, a gente foi criando então a necessidade de ter algo que pudesse demonstrar esses valores. E aí a gente foi usando, né, alguns metais para poder fazer isso, então o ouro, a prata, o cobre e também outros meios de pagamento, né? Então o sal, como era muito difícil a extração, né? Daí vem a expressão do salário, né? Então, e outros meios ali para poder estabelecer valores. Então, a gente saiu dessa condição de simplesmente trocarmos as coisas e passamos a comprar, né, de um para o outro, estabelecendo ali um valor de venda e o outro, conforme as suas condições, apresentava a sua moeda de troca. Bom, esse dado histórico esclarecido, então Jesus começou a nos alertar que nós estávamos buscando em demasia, ou seja, de forma assim exagerada, os bens supérfluos.
né? Então vamos colocar numa condição, vamos supor que para sustentar a minha família ali, e não só para o consumo, mas também para essa venda, para essa troca, vamos supor que eu precisasse ali de 100 sacas de milho, né? Mas, tomado muitas vezes por uma ganância, né, por uma condição de desejos maiores, aí eu queria ter 300 sacas. Só que para eu poder ter, vamos supor que a minha condição tranquila, serena, sem abandonar minha família, sem sacrificar o meu corpo físico, eu conseguiria as 100 sacas tranquilamente, né? E conseguiria sustentar a minha família e também trocar por algumas coisas ou conseguir dinheiro para poder trocar por outras coisas. Só que quando eu passava a querer 300, a partir dali eu começava a trabalhar mais, né? 3 vezes mais, perdia o tempo de convivência com a minha família, né? Maltratava o meu corpo físico, expondo ele a um esforço extremo e assim a minha saúde ia sendo comprometida, né? Tudo isso por quê? Para querer acumular mais do que o que eu tinha necessidade, né? Então daí, mesmo que momentaneamente eu conseguisse atingir isso, eu conseguisse ali formar riquezas, porque eu conseguia vender e acumular dinheiro mais do que o que eu precisava, então eu começava a guardar demais, né? Começava a ter essa condição de acúmulo, e aí eu começava a comprar coisas que eu não precisava. Então eu tinha minha casa, mas aí eu comprava mais terreno, mais áreas, e assim eu ia expandindo ao extremo, só que aquilo tudo me desgastava. Por quê? Porque era mais uma propriedade para tomar conta, né? Se eu ampliasse a minha fazenda, era uma área maior de plantio, aí eu ia ter que, né, me desdobrar mais ou ter que contratar mais pessoas para poder estar lá comigo. Enfim, Jesus falava sobre essa questão da busca incessante, né, do Espírito encarnado em acumular coisas na Terra. Por quê? Porque mesmo que eu fizesse essa expansão toda e usufruísse disso durante um tempo, satisfizesse o meu ego, num dado momento da minha vida eu ia ter que largar tudo e retornar para o plano espiritual, né? Eu ia ter que voltar, né, para as minhas origens. Nós sabemos que nós somos espíritos em experiências corpóreas, e aí tudo o que é matéria, inclusive meu corpo físico, eu tenho que deixar, né? Então, essa é a condição para a gente observar. Por isso que nós estamos falando que Jesus não estava, né, ali cultivando a negligência, né, ou a ociosidade. Ele só estava alertando para que a gente, ao invés de nos desgastarmos com isso, né, que a gente voltasse para os nossos olhares para as coisas mais importantes para o espírito. Então vamos colocar a seguinte situação, continuando no exemplo em que eu estava. Vamos supor que ali, né, com a região que eu tinha, me preparando para ter as 100 sacas, né, de milho, e ali a minha produção, né, então com toda a condição climática e tudo, ao invés de me dar 100 sacas, me deu 150 sacas. Né? Olha, deu ali 50% a mais do que o que eu precisava. Né? Ao invés de eu fazer isso, né, transformar em dinheiro e acumular essas coisas, se eu pegasse essas 50 sacas e me direcionasse aos meus irmãos que não tiveram sucesso com as suas plantações, né, às vezes foram ali acometidos por pragas, ou enfim, a condição climática, alguma coisa não deu certo, né? E eles não conseguiram a colheita que eles precisavam. E aí então
eu pegava esse meu excedente, já que eu não iria precisar dele, né? Não iria me fazer falta, porque aquilo que eu já tinha produzido, que eu fazia a ideia das 100 sacas, eu já tinha conseguido atingir. Então eu poderia socorrer esses meus irmãos, né, com esse excedente. Por quê? Porque além da prática da caridade, né, em algum dado momento da vida poderia ser eu a precisar dessa ajuda, né? Vamos supor que a minha produção, então, em algum ano ali não fosse satisfatória e eu não conseguisse ter nem para o meu sustento, né? Então, eu gostaria que outros irmãos viessem até mim, então, né, ali compadecidos da minha dificuldade, da minha condição, e chegassem até mim com o necessário para eu poder passar aquele período até o próximo plantio e colheita, né? Então, veja só, ao invés de me desgastar, né, ao invés de causar em mim desconforto e transtorno, eu acabei fazendo com que o meu excedente, né, pudesse ali socorrer alguém que estava em dificuldade. Então são essas coisas, aí sim, quando eu retornar para o mundo espiritual, quando for chegado o momento de eu deixar as coisas aqui, o que vai ser levado por mim serão os agradecimentos e as preces daqueles irmãos ao quem eu ajudei com o coração, né? Não por interesse, né? A gente já aprendeu lá atrás sobre a condição, né, da forma de se fazer a caridade, né? Quando se faz uma caridade por interesses e como se faz uma caridade por amor, né? A diferença entre as duas, né? Então isso está nos outros vídeos que foram trazidos pelos nossos irmãos. Então é importante a gente perceber que o que Jesus chamava a atenção era que no momento em que eu fosse chamado a entregar tudo aquilo que eu recebi por empréstimos de Deus para poder suportar a minha encarnação, eu deixaria, né, um legado, ou seja, deixaria como exemplo aquilo que de bom eu pude prover, deixava a minha família ali ainda, né, com o seu sustento, ainda com capacidade de sobrevivência, ou seja, eu repassava para eles uma condição digna de vida, mas além disso, eu poderia levar para o mundo espiritual essa condição da benevolência, né, colhendo os frutos da caridade. Então, é isso que a gente tem que começar a compreender no ensinamento de Jesus, né? A importância para o espírito de não se desgastar por coisas que ele não vai usufruir quando retornar para o mundo espiritual. Trazendo esses ensinamentos todos para os dias de hoje, gente, nós vamos ver, né, o quanto realmente é difícil para algumas pessoas para se desprenderem desse sentimento, né, de poder, né, de riqueza, né, poder ver assim pessoas às vezes quando elas trazem consigo esse desafio, né, de se voltar mais para a caridade do que para a questão material, o ter e o poder, ela tem às vezes algumas dificuldades de lidar com isso. E é compreensível, né? Quanto menos o espírito compreender a sua vida espiritual, né, durante essa experiência corpórea, mais apegado ele fica às condições materiais. Então, realmente, né, às vezes a pessoa está lá vivendo numa condição precária de habitação, né, e aí ela vai trabalhar em bairros luxuosos, né, às vezes prestando um serviço ali, né, de reparos, de cuidados, enfim, algo que ela vai até aquela sociedade, né, para poder levar ali os seus préstimos e trabalhar, né, auxiliando em alguma atividade.
Então ela retorna para, né, no final do dia para o seu ambiente, né, para o seu lar, e ali, então, muitas vezes, né, tem uma goteira, né, ou às vezes a estrutura é uma estrutura muito frágil, então não é uma alvenaria, às vezes são madeiras, né, o local de acesso, então às vezes condução, é, demora muito para passar, ou às vezes tem que caminhar uma distância muito longa para conseguir ter esse acesso, né? Não tem um comércio assim decente ao redor, ou às vezes nem tem, então para conseguir alguma coisa tem que. Então, ela olha para aquilo assim como uma dificuldade extrema e muitas vezes então é tomada, né, por aquela condição de angústia, porque vê outros irmãos seus, né, nas suas caminhadas, sendo ali agraciados com muita riqueza, com muito poder de influência, com muitas coisas. E aí o espírito se sente ali angustiado com aquela condição e acaba entrando, né, num ambiente de sofrimento. Então Jesus chama a atenção dele para isso, falou assim, meu filho, é, você pode buscar o seu crescimento, isso é lícito, né? Você pode ir atrás da melhora, né? Você pode sair dessa casa aí que não está tão adequada com segurança para a sua habitação e você pode ir em busca de uma casa melhor, né? Você está com dificuldade no seu transporte, né? Você tem o direito de ir atrás de um meio de locomoção mais fácil, com mais tranquilidade, com mais conforto. Você não está impedido de fazer isso. Ele só alerta a nós, seus irmãos, que nós devemos, né, estar contentes com aquilo que nós temos, né, e que essa busca pela melhoria, que ela não seja, né, castigante para o espírito, que o espírito não faça isso, né, de uma forma em que ele se sinta totalmente é, ali, vamos dizer, desequilibrado para fazer isso. Não, nossa, eu tenho que conseguir essa casa em 3 meses. Se eu não conseguir, vai ser um transtorno, eu não aguento mais, né? Isso vai ser muito difícil para mim, isso, aquilo. E aí começa a entrar em desespero, né? Então ele vai começando a sofrer, ele vai começando a trazer sofrimento, porque ele fica olhando o seu irmão que tem bastante e olha para a sua condição, né, ainda sem posses, e aí ele começa a sofrer por isso. E um alerta também que Jesus fala, que ele diz ali para a gente, né? Onde está o tesouro, lá está o seu coração. Né? Por que eu digo que isso é um alerta muito importante? Por quê? Porque alguns irmãos, para poder alcançar, né, esse desejo, né, alcançar essa vontade, então ele concentra todas as suas atenções em obter aquilo, e aí então ele já não mede mais consequências para os seus atos. Muitos não conseguem fazer isso, então muitas vezes o que ele faz, vamos supor, né, ele chega lá para um parente e fala assim, olha, puxa, eu precisava comprar um carro ali, né? Porque não está dando, eu preciso sair de madrugada, enfim, vários motivos ele alega, mas só que ele não tem renda suficiente para comprovar ou para conseguir um financiamento e aí ele pede para alguém, né? Aí essa pessoa então, né, imbuída de boa vontade, ela vai lá e ajuda esse irmão. Só que aí então ele vai e não cumpre com as suas obrigações, né? Não honra ali com os pagamentos. E aí então ele acaba prejudicando o outro seu irmão, né? E aí ele faz isso de uma forma muito natural.
Então, tem outros, né, que estão ali, muitas vezes, em sociedade com alguém, né? E aí, então, ele começa a ver entrar os recursos, né, do trabalho, de todos ali, só que às vezes ele se acha mais merecedor do que aqueles que estão na sua sociedade, né? E aí, às vezes começa então a enganar, a fazer retiradas que fogem ali dos controles da empresa, começa a se beneficiar de alguma coisa. E, enfim, esse processo de corrupção que a gente vê, esse ser espiritual se deixa corromper pela ganância, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente fala em corrupção, a gente associa ali a todas essas condições que a gente vê no sistema público, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, né? Ou às vezes nessas questões de corrupção em termos de obter documentação mais fácil, né? Ou esconder coisas erradas, enfim. Mas ela tem um significado muito mais amplo, porque assim, eu, como espírito que me deixo corromper pela a ganância, pelo egoísmo e pela vaidade, né? Então a corrupção está em mim. Eu que estou me deixando levar por esse sentimento todo de possuir, de ter, de ser poderoso, de mandar e desmandar, de fazer tudo que eu tenho vontade, sem prestar contas para ninguém, sem ter que ficar contando moedinha, né? Então é isso, a gente quer chegar lá, quer tomar um sorvete, fala assim, ah, puxa vida, peraí, deixa eu ver aqui, puxa do bolso aquela moedinha aí, é 1, 10, 20, e aí olha assim, fala assim, ah, não, eu não quero passar por isso, não, eu quero chegar lá, e fala assim, ó, me dá aí essa geladeira inteira, a loja inteira, eu quero chegar e quero comprar o que eu tenho vontade, né? E aí, muitas vezes, para poder alcançar esse desejo, eu já não meço mais, né, um relacionamento, eu não meço mais a dignidade, né? Então, muitas vezes, a pessoa se vende para poder alcançar os seus objetivos, né? Entra ali numa condição toda de degeneração da sua própria dignidade para poder obter de formas ilícitas, muitas vezes, esse tipo de benefício. Então, Jesus, o chamado que ele faz é para a gente refletir. Assim, olha só quantas coisas você está fazendo, né? Muitas vezes você rompe laços familiares, né? Por causa dessa ganância, né? Você engana seu irmão, sua mãe, seu pai, às vezes até, né, o companheiro, a companheira, tudo por causa dessa coisa de querer, né? Então, quando Jesus fala, olha, guarda seus tesouros no céu, né? Ou seja, quando você se desvincula disso e aí você volta, né, os seus olhares para o amor, a caridade, para o auxílio, ou seja, eu sou feliz com o que eu consegui conquistar, com aquilo que Deus me permitiu ter, né? Posso conquistar uma melhora, eu posso sair ali do meu casebre, ir para uma casinha de alvenaria, sim, é permitido, sim, desde que eu faça isso com muita serenidade e não esqueça de respeitar os meus irmãos, né? E eu posso fazer coisas que eu posso também, além de buscar o meu sustento, também ajudar ao próximo, né? Porque são coisas que a gente tem que lutar, que a gente tem que ter essa consciência, né? De não conflitar essa condição do servir com a condição do ter, né? A gente não pode só concentrar no ter e esquecer o servir, o ser, né? Então Jesus nos chama a atenção para esta reflexão. Então isso é muito importante a gente fazer. Então vamos prestar atenção no que ele está nos trazendo. Ele não diz
Até porque o tema é buscar e achareis, né? Kardec não colocaria num tema de capítulo isso, um chamado para a ociosidade. Então, aqui, só para a gente poder refletir um pouco, tem um tema aqui, tem um texto, né, de Emmanuel, só para a gente poder encerrar, que está no livro Reformador, né? E aí, o texto aqui é Vida e Posse. Então, ele nos chama a atenção aqui. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimentas sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, e imobilizam-se no medo ou no ódio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não olvideis, ou seja, não esqueça, né? Assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem pretender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houverdes amealhado em ti próprio, no campo da educação e das obras. Então, aqui, Emmanuel nos chama a atenção na reflexão desse trecho do Evangelho de Mateus, para que a gente consiga compreender que nós estamos aqui numa experiência corpórea, sendo espíritos em provas ou expiações, e que é importante a gente entender que nós não estamos sozinhos e que Deus concedeu a cada um, conforme o seu merecimento, justamente o necessário para que ele possa sair vencedor desta encarnação. Então, que Deus abençoe a todos, ilumine os vossos caminhos, que a paz permaneça em seus lares. Amemos uns aos outros, como Jesus nos amou, e assim seremos todos felizes. Fiquem com Deus, muita paz, muita harmonia. Até mais.